Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós vamos começar a nossa videoaula de hoje e o assunto da nossa aula é equilíbrio de forças. Esse conteúdo ele é visto em resistência dos materiais para o curso de mecânica e outras disciplinas, como também é o mesmo assunto abordado no Enem na parte de mecânica clássica. Essa aula é a primeira de uma série de aulas falando sobre equilíbrio de forças e como resolver as questões, certo? Então é uma parte extremamente prática. Nessa mini aula, nós vamos ver 10 passos para resolver basicamente mais de 90% das questões desse assunto. Então vamos começar a aula? Antes de eu começar a aula, eu gostaria de falar o que é algoritmo, certo? Algoritmo é um conjunto de orientações e que tem um propósito nessas orientações. É um manual passo a passo. É muito comum nós falarmos que o algoritmo ele é uma receita de bolo. Por quê? Em uma receita de bolo, nós temos os ingredientes, quanto de cada ingrediente, como vamos combinar, e no final, nós desejamos que tenha um bolo. Então, o que nós vamos ver hoje é parecido com isso. É um algoritmo falando passo a passo em como você pode resolver a maior parte das questões. Vamos agora falar sobre os passos. São apenas 10 passos. Primeiro passo, desenhar todas as forças envolvidas. Isso é muito importante, porque em algumas questões nós temos campos magnéticos, campos elétricos, campos gravitacionais, e que eles vão acabar influenciando nas questões. Em outros momentos nós temos a força-peso, se nós estamos estudando estruturas, vírgulas, ou então um eixo que já é de tamanho razoável. De uma forma ou de outra, é importante que nós coloquemos as forças, ou então nós podemos acabar esquecendo essa força na hora de realizar o equilíbrio. E se nós esquecermos uma força, o equilíbrio calculado ele vai estar errado. Segundo passo, avaliar qual é a direção das forças. Esse passo parece ser muito simples e muita gente passa direto, mas é importante nós avaliarmos a direção e o sentido das forças. Então, essas forças elas são horizontais, essas forças são verticais, elas são inclinadas, se elas são horizontais, é para a esquerda, é para a direita. Por que isso é importante? Porque na organização do sistema cartesiano, para um lado vai ser positivo e para o outro lado vai ser negativo. Então, se nós passamos direto sobre a direção e o sentido das forças, nós podemos acabar errando justamente no sinal das forças, que vai mudar completamente a dinâmica do equilíbrio daquela situação. Então, avaliem a direção e o sentido das forças. Terceiro, escrever as forças puras por meio de vetores direcionais unitários. Esses vetores direcionais unitários é o I e o J para um caso bidimensional, ou um I, um J e um K para um caso tridimensional. Como o assunto dessa videoaula está sendo orientado para o ensino médio, nível médio, então nós não vamos tratar forças tridimensionais como seria tratado, por exemplo, em engenharia. Quarto passo, desenhar os componentes das forças diagonais. É muito mais fácil nós realizarmos o equilíbrio das forças por meio dos componentes, fazendo uma simples soma ou uma subtração, do que utilizando leis dos cossenos para realmente encontrar a força componente ou a força resultante, que acreditem, em geral, vai dar muito mais trabalho e muito mais chance de você se complicar e errar alguma coisa. Quinto passo, utilizar as relações trigonométricas para determinar os componentes. Que relações trigonométricas? Seno, cosseno, tangente, Pitágoras, relação fundamental. Essas relações, muitas vezes você estuda e diz, eu nunca vou usar isso na minha vida. Agora você pode usar e vai facilitar muito a sua vida se nós combinarmos esse conhecimento com a resolução das questões. Isso vai poupar muito esforço. Vamos continuar agora. Sexto passo. Escrever as forças inclinadas como vetores direcionais. Então, qual é o componente em X e qual é o componente em Y. E escrever sempre se atentando para os sinais e para o eixo correto. Sétimo, realizar a soma das forças. Então, depois que eu tenho todas elas escritas com a mesma notação, fica muito mais fácil de eu realizar a soma vetorial dessas forças e encontrar a força resultante. E depois de encontrar a força resultante, eu vou calcular o módulo dessa força resultante. Vamos agora para o nono passo. Esse é muito importante.
Em algumas questões ou em concursos, às vezes ele pede uma coisa, então vamos dizer que essa coisa que ele pediu foi o resultado D. Antes de chegar no resultado D, você vai passar pelo resultado A, pelo resultado B e pelo resultado C, que são chamados resultados preliminares. Muitas vezes, na hora do ensino médio, os professores eles estão acostumados a pedir ou só até o A, ou só até o B, ou só até o C. E às vezes o mais difícil é conseguir encontrar um desses resultados preliminares, digamos assim. E no final, a questão ela pede uma coisa diferente. Por exemplo, ela calcula a metade do módulo da força resultante. Aí você faz toda uma série de contas e você encontra que o módulo resultante é 150 newtons. Aí você chega lá e vai ter uma opção, 150 newtons, e você vai perder a questão. Aí você vai olhar aquela questão e vai dizer, poxa, eu fiz a parte mais difícil da questão, mas eu acabei errando na hora de marcar, por falta de atenção. Acontece que isso é prática. Enquanto nós estamos fazendo questões, nós temos que praticar para fazer as questões, tanto do Enem, quanto das provas do ensino médio, do ensino técnico, como em um concurso. Nós temos que nos preparar da mesma forma. E uma das coisas que nós temos que nos preparar é para isso, para as chamadas pegadinhas de cascas de banana. Então é importante que depois de você calcular, você veja realmente se é exatamente aquilo dali que a questão está pedindo. Às vezes é uma coisa muito próxima e é bem fácil, mas você acaba, por causa do tempo, do nervosismo, acaba esquecendo e marcando o item errado depois de ter feito toda a questão. Então é muito importante esse passo, não passem direto. E por último, fazer uma revisão. Uma revisão em relação aos sinais, em relação às unidades, em relação ao que foi pedido, uma revisão geral. A aula hoje é só isso, é apenas para definir quais são esses passos e agora a próxima aula dentro dessa matéria vai ser justamente para aplicar esses 10 passos na resolução de questões. Então cada mini aula vai ser uma resolução de uma questão que nós vamos aplicar cada um desses passos e mostrar aqui que com esses 10 passos você consegue resolver. De 10 questões você consegue facilmente fazer 9 delas sem problema nenhum. Basta a gente praticar. A aula fica por aqui e lembre-se sempre que o homem que move montanhas começa uma pedrinha por vez. Até a próxima!